Bom dia! Hoje é sexta-feira, 7 de dezembro. Eu sou Letícia Cabral e este é o TJ PUC. E eu sou Guilherme Ferraz. Bom dia! Confira agora os destaques desta edição. Colírio que trata a retinopatia diabética, criado na Unicamp, aguarda comercialização. Você sabe o que é ciência cidadã? Aqui em Campinas, um professor aposentado dá exemplo do amor pela pesquisa. Amanhã é o Dia da Justiça. Confira no TJ PUC uma entrevista sobre as atuais polêmicas que envolvem o judiciário brasileiro. O mais prejudicial para o Poder Judiciário é quando alguns juízes, com bastante destaque, eles se esquecem de que eles têm um papel técnico. Verão chegando, fica difícil não falar da bebida que mais atrai os brasileiros. A nova tendência em Campinas agora é a cerveja artesanal. O Núcleo de Medicina e Cirurgia Experimental da Unicamp aguarda patente para comercializar um colírio que trata os problemas de visão causados pela diabetes. A reportagem é de Beatriz Froio. O colírio que trata a retinopatia diabética foi produzido por esta médica e é o único método não invasivo para a cura da doença. Se não tratada, os vasos da retina são afetados e pode chegar à cegueira. A retinopatia diabética é uma complicação crônica. Na complicação visual, a retinopatia diabética, clinicamente, ela é detectada inicialmente com alguns pequenos microaneurismas ou pontinhos de hemorragias na retina, que isso pode aumentar em extensão, em números, e isso pode evoluindo sem tratamento a ter descolamentos mais tardios, descolamentos de retina e hemorragias intraoculares maciças. Então, o impacto visual disso depende muito da severidade ou da gravidade da doença. Pode iniciar desde manchas escuras, desde embaçamento da visão para a leitura, até perda total e irreversível da visão. Apesar da retinopatia não atingir todos os diabéticos, a doença ocular se manifesta em mais de 12 milhões de pessoas. Ou seja, muitos pacientes buscam por métodos de cura e prevenção. Esse é o caso da Sueli Pinheiro, que sofre de diabetes e que há alguns anos apresentou os primeiros sintomas da retinopatia. Quando eu descobri, fiquei apavorada, né? Mas depois você vai acostumando com a ideia e tem que se cuidar. Agora tem a retinopatia, né? Com o exame de rotina no oftalmo, eu fui aí, tinha um pouco de sangue na retina. Eu fiz o exame no laboratório e disse que tinha um início de retinopatia. Os únicos tratamentos existentes são invasivos, como, por exemplo, as cirurgias, tratamento a laser e medicamentos como corticoide, e podem trazer complicações para a visão do paciente. Tratamento com aplicação de laser na retina, é um tratamento invasivo, onde ocorre tratamento de retina saudável para tentar controlar, e realmente é eficiente para controlar a progressão da doença, com a desvantagem de alterar drasticamente o campo visual, por exemplo, da pessoa. O colírio está pronto desde 2016 e agora aguarda a aprovação da lei da patente para os estudos em humanos e a sua futura comercialização, o que deixa a Sueli esperançosa. Só tem benefício, porque em vez de você fazer o laser você poder usar o colírio, nossa, é muito mais fácil, né? Vamos ver. Não há pesquisa recente, mas ao passar pelo centro de Campinas, observamos que aumentou o número de moradores de rua. A repórter Tainá Simone acompanhou o projeto Entrega por Campinas, para mostrar como é possível ajudar essas pessoas. O projeto Entrega por Campinas se inspirou no projeto Entrega por São Paulo e veio para a cidade no ano de 2015 com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de rua. A ideia foi de duas meninas, elas foram levar cobertor para as ruas pela primeira vez e ficaram sabendo de um grupo em São Paulo chamado Entrega por SP, que na época já atuava há 2 anos. E aí a gente foi para São Paulo, conheceu o projeto em São Paulo e trouxe ele aqui para Campinas. De acordo com o IPEA, no ano de 2016 havia cerca de 623 pessoas em situação de rua em Campinas. Porém, ao andarmos pelas ruas, percebemos que este número cresceu. Há diversas ONGs e projetos que ajudam essas pessoas com kits de higiene e alimentos, mas ainda é necessário muita ajuda com doações e voluntariado. A ONG ajuda cerca de 220 moradores de rua, que vivem no centro de Campinas. Além dos kits, os voluntários dão a eles uma atenção especial. A ideia é abordar o morador de rua e não só entregar o alimento, mas interagir com ele, se entregar. Essa é a proposta do projeto. Lidar com o morador, entender o porquê que ele está naquela situação, transmitir um pouco de afeto para esse morador de rua.
Os voluntários se reúnem sempre na última sexta-feira do mês, às 9 horas da noite, na entrada do Bosque do Jequitibás, para montar kits com alimentos e necessidades básicas. A distribuição é sempre a partir da meia-noite. Esta estudante está participando pela primeira vez desse projeto por incentivo da faculdade. Ela conta como é a sensação de ajudar o próximo. Mais humana, né? E fazendo bem mesmo, assim, acho que sinto um pouco mais de amor, de gratidão. Que a gente vê as situações que as outras pessoas passam, faz a gente dar mais valor no nosso dia a dia, na nossa vida. Para o final do ano, será preparada uma ação especial. A coordenadora do projeto conta como será organizado. No dia 14 de dezembro, a nossa ação do final de ano, e a gente tá com algumas surpresas que a gente vai contar para vocês, para quem vier no dia da ação. No próximo domingo, dia 9 de dezembro, é comemorado o Dia da Criança Especial. A repórter Giovana Zinsley foi conhecer uma escola que atende crianças com dupla deficiência. A deficiência múltipla é caracterizada por 2 ou mais deficiências, na maioria das vezes mental e física. Por isso, mesmo com a lei da inclusão, essas crianças não se adaptam na escola regular. Dentro da instituição Pestalozzi, existe uma escola voltada para elas. Nós temos a Escola de Educação Especial, que atende o público que já foi para a escola regular e, infelizmente, não conseguiu seguir os padrões da escola regular. Então, eles estão aqui para uma metodologia diferenciada, para uma atenção diferenciada, com profissionais capacitados na área da educação especial, para que esse atendimento seja garantido de uma forma diferenciada do que a escola regular. Segundo a OMS, cerca de 1% da população mundial apresenta deficiências múltiplas. Ainda segundo essas pesquisas, cerca de 180 mil crianças são matriculadas nas escolas especiais, sendo que quase 442 mil crianças são matriculadas nas escolas regulares. Essa escola tem como base as matérias do ensino regular, mas as crianças aprendem sobre noção corporal, comunicação, convivência e natureza. O aprendizado delas é voltado para o desenvolvimento pessoal, diferente do ensino regular. A gente trabalha em grupo, né? O atendimento é num pequeno grupo, mas você acaba trabalhando com cada um também individual, porque às vezes tem aquele aluno que você precisa fazer com ele, você não consegue dar o conteúdo e cada um resolve. Como algumas dessas crianças não conseguem se adaptar na escola de ensino regular, o Estado encaminha para as escolas de ensino especial, como a Pestalozzi. Eles são encaminhados pela Diretoria de Ensino, um órgão ligado à Secretaria Estadual de Educação. Então, as escolas regulares encaminham para uma avaliação no setor da Diretoria de Ensino e eles realizam um encaminhamento para a gente. A mãe de uma das crianças que frequentam a escola de educação especial conta qual foi a importância desse ensino para o desenvolvimento da filha. Você vê sua filha se desenvolver cada vez melhor, sua filha chamar o seu nome, coisa que ela não fazia. Hoje ela fala mãe, ela fala pai, hoje ela desce do sofá. Tudo um conjunto do qual a Pestalozzi conseguiu fazer. A seguir, o que abre e fecha no feriado de amanhã. E as expectativas de compras para o Natal. Nós voltamos já.
De agora até janeiro, a pausa é curta, só para no Natal e no Ano Novo. Essa é a realidade de quem quer conquistar uma vaga em uma universidade pública. Acompanhe com Gabriel Tim como é a preparação para a segunda fase do vestibular. Atenção, estudo e muita dedicação. Esses são alguns dos principais ingredientes para realizar a segunda fase do vestibular. Mas quando o assunto é medicina, a dose tem que ser dobrada, como no caso da mineira Tarsila Almeida, de 21 anos, que nesse período abriu mão de muita coisa para estudar. Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu vim pra cá para estudar, tô longe de toda a minha família. Eu deixei de sair, de ir pra festa, de ir em almoço, de ir em várias coisas. A Tarsila está mesmo em um relacionamento sério com os livros. O resultado oficial das universidades públicas nem saiu ainda, mas depois de conferir a pontuação, não houve muito tempo para comemorar. Estudo de 8 a 10 horas. Eu foco mais nas matérias que têm mais peso, que é biologia, física e química. De acordo com o coordenador deste cursinho preparatório, 210 de 250 alunos vão prestar medicina. Algo em torno de 80%. Bastante gente, não sei se vale a pena falar de números, mas alguma coisa do tipo dos 250 alunos que a gente tem agora, brincando, uns 210 estão nessa vibe de medicina. Além de muita dedicação e estudo, também é necessário estar com o psicológico preparado. Quando a gente mostra para o aluno que todo ano tem sido importante, ele tem se esforçado ao longo do ano todo, essa pressão diminui e a confiança aumenta na hora da prova. Quando você não tem uma estabilidade emocional, você fica muito nervoso na hora da prova e você não consegue aplicar tudo aquilo que você já veio estudando ao longo do ano. Mas se engana quem pensa que medicina é o único curso que precisa de um esforço extra para conseguir a tão sonhada vaga. Conversando com as pessoas aqui, vimos que tem gente ralando para conquistar a vaga nos mais diferentes cursos. E eu estou prestando Química para a Unicamp. Eu vou prestar Engenharia Química. Vou prestar Geologia e pretendo passar na Unicamp. A maioria desses alunos vão prestar a segunda fase da USP, que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, e da Unicamp, que acontece na outra semana, nos dias 13, 14 e 15. Amanhã se comemora o Dia da Justiça, poder que tem estado em destaque nos últimos meses. Este é o tema da entrevista de hoje com a repórter Gabriele Correia. O dia 8 de dezembro representa a justiça brasileira. Foi oficialmente celebrado em 1950, por iniciativa da Associação de Magistrados Brasileiros. Para conversar sobre o tema, estamos com o professor da Faculdade de Direito, Pedro Peruso. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Gabriele. Para começar, por que dia 8 se celebra o Dia da Justiça? Bom, esse dia 8 ele foi anunciado como Dia da Justiça, 8 de dezembro, pelo Getúlio Vargas, com o decreto legislativo lá de 1951, mas ele já vinha sendo comemorado. Então, assim, em 1950, a Associação de Magistrados Brasileiros fez essa celebração aí nacional, mas desde 1940 já tem registro de uma celebração desse dia, porque é o dia de Imaculada Conceição. Então, o judiciário ali já vinha comemorando esse dia 8 de dezembro como Dia da Justiça. Em tese, qual o papel do Poder Judiciário? Bom, em tese e também na prática, o Poder Judiciário ele é responsável pela interpretação e aplicação do direito, tá? Vale lembrar aqui, acho que isso faz todo sentido nesse momento, que dia 8 de dezembro é o Dia da Justiça, mas dia 10 de dezembro, 2 dias depois, é o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Então, são duas datas aí muito próximas e muito importantes para a gente, para pensar no papel do Poder Judiciário. Então, o Judiciário tem esse papel de interpretar e também aplicar o direito, considerando que o Poder Legislativo ele cria ali as leis, ele escreve, e o Poder Executivo ele vai executando essas leis. Então, sempre que a gente tem algum conflito também, pensando aqui na maior parte das questões judiciárias, esse conflito pode ser solucionado no Poder Judiciário e você tem ali um juiz, ou no caso um tribunal, que é um coletivo, para interpretar e aplicar a lei no caso concreto. Ele tem o papel, na verdade, de realizar a lei, de trazer ela para a realidade. O fato de hoje o Poder Judiciário estar enfrentando questões que dão destaque a ele faz com que seja questionado. São prejudicial à imagem do Poder Judiciário? Bom, eu acho que
O mais prejudicial para o Poder Judiciário é quando alguns juízes, com bastante destaque, eles se esquecem de que eles têm um papel técnico. Né? Por que um papel técnico? Porque o todo do ordenamento jurídico ele diz o que o juiz pode e não pode fazer. Então, quando um juiz se esquece da função técnica dele e começa a fazer atividade político-partidária, que é vedado pela Constituição, isso sim enfraquece bastante a imagem do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não tem esse papel. Então, veja, a gente vive um momento aí, né, de crise política e tudo mais, houve um descrédito na classe política. Então, você conversa com uma pessoa aí num ponto de ônibus, numa farmácia, numa padaria, está sempre falando o deputado, o senador, o presidente, o ministro. Então, o Poder Executivo e o Poder Legislativo eles estavam mais no foco dessas críticas. A partir do momento que o Poder Judiciário começou a se curvar a essas brigas políticas e se afastou um pouquinho da técnica, isso evidentemente não acontece com todos os juízes, mas o que a televisão nos mostra é sempre essa situação em que o Poder Judiciário entra nessas brigas políticas, aí de fato o Poder Judiciário se enfraquece e fica sujeito a críticas, inclusive críticas que são válidas, porque elas se dirigem a um poder que tem uma missão técnica que está fazendo uma atividade político-partidária que não cabe a ele. Obrigada, professor. Conversamos agora com o professor Pedro Peruso, da PUC Campinas, sobre o Dia da Justiça e a situação do judiciário hoje. Gabriele, para o TJ PUC. Embora pouco conhecida no Brasil, a ciência cidadã é baseada na participação de milhares de cidadãos. Vamos conhecer a história de um professor aposentado que é cientista há 55 anos. A reportagem é de Lui Nilby. Tudo começou em 1963, quando Nelson se interessou por astronomia, fazendo registros de atividades solares. Desde então, vive em meio à natureza e registra tudo que passa pelos seus olhos, fazendo o papel de cientista cidadão. Ciência cidadã é quando um cidadão, que é uma pessoa comum, faz um registro que, a partir desse registro, que é um dado com uma informação de local, data, e coloca em um banco de dados que permite que essa informação se torne conhecimento. Então, ciência cidadã não se faz sozinho, se faz em grupo através de um banco de dados. Os registros de evidência dos ensaios podem ser feitos através de fotos, vídeos e áudios. Um dos locais que o professor realiza pesquisas em Campinas é a Mata Santa Genebra, localizada em Barão Geraldo. Eu sou amplo espectro, eu faço desde insetos até animais mais complexos como mamíferos, aves, e também a parte de flora. O maior banco de dados que eu uso está associado à National Geographic Society, que é o Eu Naturalista. Por ser um dos usuários mais ativos no portal Eu Naturalista no Brasil, o professor foi convidado a participar do workshop da National Geographic, no México, em setembro desse ano, juntamente com 17 representantes de países latino-americanos. No workshop, Nelson conheceu mais sobre a ciência cidadã e percebeu quanto o Brasil ainda fica devendo nessa área. As pessoas, embora acho que façam registros, não as levam para um banco de dados que vai tornar uma informação e um conhecimento científico. Do ponto de vista da National Geographic, nós ainda temos poucas informações sendo catalogadas, sendo registradas lá. A ciência cidadã ela é extremamente importante, uma vez que o cidadão está o tempo todo em circulação, ele está em várias áreas onde o cientista, por exemplo, não pode estar o tempo todo. Então, essas contribuições vão agregar muito mais valor ao que é feito pelo cientista. Ele pode utilizar esse material como fonte de dados. Amanhã é feriado em Campinas e as compras do final de ano não param. A repórter Caroline Neves traz as informações sobre os horários do comércio de vendas para esse ano. É com você, Carol. Bom dia. Bom dia! Amanhã é comemorado o Dia da Padroeira de Campinas. Por isso, alguns serviços oferecidos pela Prefeitura que estariam abertos neste sábado vão estar fechados. A coleta de lixo vai funcionar parcialmente. Durante o dia ela não será feita, mas nos bairros onde ocorre a coleta noturna, este será feito normalmente.
As agências do Poupa Tempo, que costumam abrir aos sábados, neste dia 8 não vai funcionar. Mas, apesar do feriado, o comércio central vai continuar abrindo no seu horário especial de Natal, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os shoppings Parque Dom Pedro, Iguatemi e Parque das Bandeiras vai abrir das 9 da manhã às 10 da noite. Já o shopping Galeria vai fechar às 11 horas da noite. E por falar em comércio, quais são as expectativas de vendas para esse Natal? Pois é, Letícia, com a chegada do final do ano, as compras começam a aumentar já. Mas, de acordo com a SIC, a quantidade de funcionários temporários contratados aumentou em 1,6% nos shopping centers, supermercados e comércio central. Também é esperado que o faturamento do comércio aumente em 3,5% em relação ao ano anterior. Outra informação importante é que o PROCON orientou os consumidores a sempre estarem atentos com a política de troca das lojas e sempre pedirem a nota fiscal das suas compras. Bom, Letícia, você já fez a sua compra de Natal? Infelizmente não, Carol. Ainda não tive tempo. É com você, Guilherme. Está acontecendo hoje e amanhã, no Largo do Rosário, na Lagoa do Tacaral e na Praça Rui Barbosa, a Feira Solidária de Natal. O evento oferece diversos produtos para os presentes natalinos. Toda a renda arrecadada será em prol de 21 entidades assistenciais da cidade. Vale a pena colaborar. Para encerrar a temporada 2018, a Orquestra Sinfônica vai se apresentar com a participação de um coral composto por cantores amadores. O convite foi feito para pessoas com idade superior a 15 anos, que gostem de música e queiram cantar. Junto com a orquestra, esses cantores amadores vão interpretar canções natalinas e o famoso Aleluia, do oratório O Messias, de Handel. O regente do coral será Sérgio Akira Kawamoto, que vai atuar ao lado do regente da orquestra, Vitor Hugo Toro. O concerto acontece no dia 16 de dezembro, às 6 horas da tarde, na Concha Acústica do Taquaral, e a entrada é gratuita. E no próximo bloco, veja como funciona a Casa do Hip Hop, que está fazendo aniversário em Campinas, 15 anos. E também as notícias do esporte. Não saia daí. Agora, em 2018, a chegada do hip hop no Brasil comemora 45 anos. E em Campinas, a Casa do Hip Hop completa 15 anos. A repórter Raquel Boareto foi conhecer a casa. Hoje, a Casa do Hip Hop tem como principal atividade a dança. E quem pensa que street dance é o único estilo de hip hop está enganado. Existem também o breakdance, o funk style e o crumping. O aluno Lucas Cerqueira frequenta a casa há 3 anos e participa atualmente do grupo Funkie. Eu comecei no crump, logo depois comecei a frequentar o rebimboque, e aí fui conhecendo outros estilos, outras vertentes e acabei
praticando um pouquinho de cada, vamos dizer assim. Comecei a conhecer, comecei a batalhar, comecei a apresentar, fazer trabalhos artísticos quanto competições, e aí foi indo, foi assim que eu comecei a conhecer mais um pouco da cultura e, tipo, me realizar como pessoa, vamos dizer assim, me conhecer, o que eu era na sociedade, sabe? A Casa do Hip Hop foi implantada em 2003 com o objetivo de promover a cultura do hip hop por meio de aulas gratuitas. As aulas disponibilizadas aqui são dos mais diferentes estilos do hip hop. Além de ensaios onde os alunos aprendem técnicas da dança para as apresentações em Campinas e região, a casa tem um papel social com a comunidade. O intuito do hip hop em si é trabalhar essa parte social. Esse trabalho que nós fazemos é muito importante para a formação mesmo, porque a gente entende que o hip hop e a dança ensina muito mais que uma prática de movimento, mas é uma prática para a vida, assim. Porque o hip hop ele tem a filosofia dele, né, de diversão, de união, de paz, de respeito, principalmente. A casa, além de passar a cultura do hip hop, tem como objetivo acolher e promover mudanças na vida dos jovens. Para mim, participar aqui do Hip Hop é algo muito bom, porque vem me ajudando a entender como pessoa, dentro da cultura, e como eu posso ajudar também as pessoas que estão participando, né? Você começa a trabalhar o seu corpo, você começa a explorar mais as coisas que você nem achava que você podia fazer com o seu corpo, e você começa a praticar e se envolver cada vez mais. Isso só agrega coisas boas, você se sente muito bem aqui. As pessoas são muito acolhedoras, elas sabem te recepcionar, sabem te fazer parte de uma família mesmo. Mas o hip hop também é composto pela música e o grafite. E nesses 15 anos, todas essas atividades têm espaço na casa. Tem, às vezes, batalha de rima aqui, que é o MC George que promove. E, às vezes, tem eventos aqui fora com DJ, como se fosse uma balada. A casa fica em um ponto central de Campinas, o que facilita o acesso de alunos de bairros afastados e também de quem mora nas cidades da região. O professor William diz que é muito simples participar do projeto. Aqui na casa do hip hop, as aulas acontecem todos os sábados. A partir das 2 tem várias aulas. Locking, cramping, breaking, que a galera participa, e o reboque iniciação. Para você participar dessa aula aqui, é das 2 às 3 e só vir e dançar. Em Campinas, o consumo de cerveja artesanal gera novos investimentos no setor. Confira na reportagem de Álvaro da Silva Júnior. Este líquido produzido em pequena escala conquista cada dia mais os consumidores de Campinas e outras cidades da região. É por causa dele que ideias como o Polo Cervejeiro estão se consolidando e fortalecendo o mercado de cervejas artesanais. O Polo Cervejeiro ele surgiu de uma iniciativa de 10 cervejarias aqui da região metropolitana de Campinas. Surgiu em 2017, com o intuito de ser uma voz única quando se trata de cerveja artesanal aqui na região, para conversar tanto com o poder público, iniciativa privada e com a imprensa. A qualidade e os diferentes sabores estão atraindo novos consumidores. Este administrador sempre aproveita o happy hour, mas agora, no final de tarde, Adolfo não abre mão desse novo paladar. Para mim, a cerveja industrial ela tem um padrão de produção muito em grande escala, então eu acho que isso deixa a desejar na questão de qualidade. E a cerveja artesanal, apesar de ser mais cara, ela tem produtos de maior qualidade. Essa diferença, pelo menos eu gosto de beber cerveja, é notável na hora de tomar entre uma e outra ali. Eu acho que faz diferença uma artesanal de uma industrial. Há bem pouco tempo atrás, o consumidor vinha ao supermercado e encontrava apenas cervejas industriais. Hoje já é possível encontrar inúmeros rótulos de cervejas artesanais nas gôndolas dos supermercados, atendendo essa nova demanda. Neste supermercado em Campinas, as vendas de cerveja artesanal cresceram em torno de 50%. Nós fizemos uma comparação olhando apenas para os mercados de cerveja artesanal. Nós tivemos, nos últimos 12 meses, um crescimento de 47% na categoria. Com a perspectiva de aumento nas vendas de cervejas artesanais, o segmento cria novos investimentos. As pessoas têm cada vez mais mostrado interesse em conhecer uma cerveja diferenciada, de maior qualidade. Então, ainda tem muito espaço ainda para crescer o mercado de cerveja artesanal. Recentemente, estudamos e praticamos uma nova ideia relacionado a uma marca, que se chamou I Love Beer. Esse tipo de comportamento e de degustação, de experiência, entre outras coisas, com uma determinada faixa de clientes.
Como a gente vai incluir isso no nosso calendário, a nossa pretensão é que a evolução desses números seja ainda maior. Diretamente da torneira no bar ou para levar para casa, a tendência é que esse hábito aumente nos próximos anos, fazendo a alegria de produtores e consumidores. Agora vamos falar de esportes. Gabriel Ferrari, como foi o desempenho do basquete feminino? Bom dia, Guilherme. O desempenho do basquete feminino foi realmente positivo. No primeiro semestre, as meninas venceram o Sampaio Corrêa e conquistaram a Liga Nacional. Nesse segundo semestre, estão novamente em uma final. Disputarão hoje contra o Santo André a final do Campeonato Paulista. Para quem quiser acompanhar, será às 19h no ginásio da Ponte Preta e a entrada é gratuita. Beleza, Gabriel. Pelo visto, o desempenho do vôlei não foi tão bom assim, né? Não conseguiram repetir um bom desempenho do basquete. O vôlei iniciou a temporada com eliminação. No último dia 8 de outubro, eles perderam para o Taubaté e deram um adeus ao Campeonato Paulista. Porém, em terceiro colocado na Superliga, eles enfrentam amanhã, fora de casa, o Maringá, tentando aí buscar uma vaga nos playoffs. Obrigado, Gabriel. Com altos e baixos ao longo da temporada, os times de Campinas nadam, mas morrem na praia. No ano de 2018, o Guarani disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A2 do Campeonato Paulista. Na final do Paulista, que foi no dia 7 de abril, o Bugre goleou a equipe do Oeste de Itápolis por 4-0, conquistando o campeonato no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já na Série B, o Guarani perdeu o fôlego na reta final, demitiu o técnico Humberto Louser no dia 13 de novembro e encerrou o brasileiro no 9º lugar, com 54 pontos. Durante toda a campanha, o Bugre teve uma trajetória mais regular que a rival Ponte Preta e ficou 22 das 38 rodadas à frente da Macaca na tabela. Por 6 vezes, o Guarani flertou forte com o G4, aparecendo na 5ª colocação, mas sem ter entrado nenhuma vez na zona de acesso. Uma novidade para os torcedores bugrinos é que Fumagalli, ex-jogador do clube, foi anunciado como superintendente de futebol, sendo agora o responsável por montar o elenco e definir a comissão técnica que disputará a próxima temporada em 2019. Já a Ponte Preta, após ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, buscava um ano de recuperação, mas não foi bem assim. No Paulistão, que teve sua final no dia 7 de abril, a Macaca decepcionou. Somou apenas 12 pontos e não passou da fase de grupos. Na Série B do Brasileiro, fez um campeonato de altos e baixos, encontrou dificuldades nos jogos que mandou sem o apoio de sua torcida, devido à punição sofrida pela invasão de campo no jogo que decretou seu rebaixamento no ano passado. O time se fortaleceu com a chegada de Gilson Kleina. O treinador, já conhecido pela torcida ponte-pretana, somou 23 pontos dos 27 possíveis nas 9 últimas rodadas. Na última rodada, a Macaca não conseguiu derrotar o Avaí em Florianópolis. Ficou com os mesmos 60 pontos da equipe do Goiás, mas com menos vitórias, e não conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro. A bola vai cair ali pro André Luiz, ele domina, ele estica pra dentro da área, vem o toque pro meio, tem a chance, a Ponte, demorou pra finalizar o Vitor Rangel. O TJ PUC termina aqui. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Até a próxima edição e boas férias a todos.